Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 53. Título: As suas cestilhas, Bispo Serafim, são um vômito. 1. Fátima sempre mais. Impossível ler esta frase, que serve de título a umas cestilhas inseridas na última edição da revista Síntese, número 188, de janeiro-março de 2008, cujo fundador e ainda diretor é o Bispo de Leiria, Fátima Serafim Ferreira e Silva, hoje já na condição de Bispo emérito. As leis canónicas assim o exigem a quem é Bispo residencial quando atinge os 75 anos de idade e ainda continua a viver, e não relacioná-lo de imediato com o título do meu livro, Fátima Nunca Mais. Edição Campo das Letras, Porto, neste momento na 11ª edição, nas livrarias do país. As cestilhas vêm assinadas por um tal Padre Manuel, mas toda a gente sabe, que recebe a revista sabe, que este nome não é mais do que um pseudónimo do próprio Bispo Serafim. 2. Recebo regularmente a revista graças a um tolerante serviço de permuta com o jornal Fraternizar, do qual sou um dos fundadores e ainda atual diretor. Obviamente que nenhum dos textos inseridos no Fraternizar alguma vez foi achado digno de ser acolhido nas páginas da revista Síntese, as quais se fazem com múltiplos textos oriundos de outras publicações. A revista em causa, pelo menos desde que o seu diretor passou a ser Bispo de Leiria, Fátima, prefere navegar habitualmente por águas muito paradas, por isso também muito doentias para a mente humana, que é a dos privilégios, que é o que os dos privilégios mais querem conseguir com todas as suas iniciativas, embora do que o mundo mais precisa seja de mentes cada vez mais lúcidas e criadoras, e nessa mesma medida humildes e despojadas perante o grande mistério que nos faz a todos seres humanos. 3. Como tal, a revista nunca foi capaz de suportar a luz e o sopro cheio de ternura que, mesmo quando mais parecem um tsunami, atravessam desde o seu aparecimento os textos do Fraternizar. Apenas uma vez isso aconteceu, e ainda assim em tom de depreciativa crítica. Porém, o diretor da revista nem sequer teve a coragem de citar explicitamente a publicação a que se referia, certamente para a não dar a conhecer aos seus fiéis leitores, elas e eles. 4. Devo confessar aqui, antes de prosseguir nos meus comentários às cestilhas e ao respectivo título Fátima Sempre Mais, que o Bispo Serafim, antes de o ser, foi presbítero da Igreja do Porto e depois de uma formatura em Roma chegou ainda a tempo de ser um dos meus professores em Teologia no Seminário da Sé. Já o meu curso ia para o seu termo. Depois haveria de o encontrar como vigário-geral da Diocese e diretor do Semanário Voz Portucalense, inclusive na altura em que o Bispo António Ferreira Gomes passou a fazer alguma campanha militante e pública contra mim e contra a minha liberdade de presbítero da Igreja do Porto, depois de ter começado por parecer que estava comigo logo após a sua chegada do exílio, entre aspas, de 10 anos. 5. Recordo-me que numa dessas investidas públicas do Bispo, reproduzidas nas páginas do semanário, o poder autocrático sempre pensa que tem razão e esse é o seu pecado maior e não um pecado qualquer, mas um pecado que oprime, exclui o diferente, o dissidente e finalmente falo desaparecer para sempre. Eu ainda me dei ao trabalho de reagir em nome do direito de resposta, numa serena e humilde tentativa de repor a verdade dos factos e das minhas intenções. O meu texto, obviamente, não foi publicado e eu recorri fraternalmente, nada de meter advogados no caso, nem sequer de invocar a exigência da lei, ao diretor da publicação, de quem era amigo e próximo, ainda hoje sou, embora naveguemos em águas tão distintas e opostas, ele, como já disse, nas águas paradas do poder eclesiástico, que com as suas doutrinas moralistas e de mentira produzem numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos, conferir João 5, e eu nas águas agitadas pelo anjo, que quando menos se espera passa inclusive por todas as piscinas de Bethzatá deste nosso mundo e desta nossa história, inclusive as que estão situadas junto às portas das ovelhas, nunca no interior das grandes catedrais e das grandes basílicas ou dos grandes templos das nossas vaidades e dos nossos privilégios, todos lugares de opressão e de alienação das pessoas e dos povos. 6. De nada valeu o meu fraternal recurso.
o diretor limitou-se a enviar-me um breve recado por escrito, a dizer que se limitara a agir em conformidade com expressas diretivas que lhe haviam sido transmitidas por parte do Bispo António. Esqueceu-se certamente, ou então ignorava, por falta de formação profissional no ramo da informação, que sobre os conteúdos de uma publicação a responsabilidade é toda do respectivo diretor, não do dono ou administrador da publicação. E como se esqueceu ou até desconheceria este substantivo pormenor, também não foi capaz de tomar, na circunstância, a única atitude que então o teria dignificado, que era demitir-se de imediato do lugar, já que, afinal, não passava de um mero funcionário atento e reverente do proprietário administrador. 7. Tudo eu suportei e suporto, por amor da verdade, e nem sequer rompi a amizade com o Bispo António, nem com o diretor do semanário da Diocese, na altura o presbítero Serafim. Hoje sei, e já então intuía mais do que sabia, que só a verdade nos faz livres e por isso nos faz pessoas realizadas. E prossegui assim livre na vida, como um menino, por onde o Espírito me tem querido conduzir, sem chegar a ceder à tentação e ao tentador, que quando menos esperamos nos batem à porta com propostas aliciadoras, sempre a troco da nossa alma, da nossa identidade, da nossa dignidade, e quase sempre formulada nos termos daquela famosa frase que também chegou aos ouvidos de Jesus, o de Nazaré, e que se ele tivesse ido por ela, o teria feito sair do deserto em que se havia tornado o seu viver, desde que aceitou ser o homem do Espírito Santo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. 8. A essa tentação sempre tenho respondido felizmente com sucessivos não. E é assim que continuo a ser presbítero da Igreja do Porto, sem ofício pastoral desde essa altura, o que não constitui uma perda em Igreja, a de Jesus, mas um ganho, já que o ofício pastoral é por si só parte do poder eclesiástico, coisa que assim não tenho e até combato, como Deus o de Maria, a de Jesus, também combate. Derrubou os poderosos dos seus tronos e levantou, ressuscitou os humilhados por eles. Em vez disso, ando vestido com a paz e com a alegria e com a liberdade que a verdade sempre dá a quem vai por ela. 9. Mas regressemos às sextilhas e ao título que as em cima. Fátima sempre mais. O meu amigo Bispo Serafim que me desculpe, mas elas são, na sua manifesta e pungente ingenuidade, mais um pedaço do vómito que Fátima e a sua senhora, que, com tanto de branco como de cruel, são, desde que os bispos portugueses em 1930 indiretamente reconheceram como autênticas as chamadas aparições de 13 de maio a 13 de outubro de 1917. Melhor fora que o meu amigo bispo nunca as tivesse escrito. Sabe bem, tanto ainda melhor do que eu, pelo menos tem a obrigação disso, porque foi bispo residencial de Leiria Fátima durante bastantes anos, que tudo aquilo é mentira e crime. Já o era em 1917, mas passou a sê-lo ainda muito mais depois de 1935, quando a reclusa Irmã Lúcia foi moralmente obrigada a assumir como suas as memórias que lhe são atribuídas, sem dúvida, a maior manipulação clerical e episcopal que alguma vez já se fez e deu em Portugal. 10. Querem agora, para o que lhes havia de dar, beatificar o cônego Formigão e fazer dele um santo? Deveriam era beatificar e canonizar o Visconde de Montelo, o pseudónimo atrás do qual ele se escondeu durante muito tempo, para que ninguém soubesse ou suspeitasse que todos aqueles textos fabricados por ele e publicados em jornais e em livros tinham mãozinha de padre, já então elevado à categoria de cônego. Vocês, os eclesiásticos de Fátima, sabem bem que sem ele, e alguns poucos mais que ele regimentou e orquestrou, a mentira e o crime de Fátima nunca teriam tido pernas para andar. 11. Já agora, por que não aproveitam e beatificam também o pároco de Fátima, ao tempo em que tudo foi montado naquela paróquia com aquelas 3 crianças familiares entre si, todas aflitivamente tolhidas e psiquicamente perturbadas pelas pregações de horror e de terror dos padres da chamada Santa Missão e pelas leituras que ouviam em casa à noite e mesmo durante o dia a partir do demoníaco livro Missão Abreviada, ainda hoje por aí a circular e a aterrorizar mentes já de si aterrorizadas por séculos e séculos de obscurantismo e de moralismo eclesiásticos. Mas a esse vocês não beatificarão nem canonizarão, porque ele foi capaz de se demarcar a tempo de tudo aquilo que estava a ser metodicamente montado. 12.
As suas sextilhas, meu amigo Bispo Serafim, são, como lhe digo, mais um naco do vómito que a vossa Fátima, a Fátima dos bispos portugueses e dos católicos avessos à luz, é. Mas ainda mais vómito é a Fátima das memórias da irmã Lúcia, a quem a reclusão perpétua e por tantas dezenas de anos acabou por levar a viver em quase permanente estado demencial de visões e de escutas de mensagens e de outras coisas que só mesmo a demência é capaz de produzir e de emitir. 13. Fátima mais e mais, com nova e bela Igreja da Santíssima Trindade, objetivos pastorais requerem que assim seja, sempre a mesma identidade. Eis a primeira das suas sextilhas. Diga-me lá, meu amigo e irmão Bispo Serafim, não acha isto deprimente, absurdo? E continua assim: a cruz alta é sinal, bem alto como bandeira, de que temos redenção do pecado original para bem da vida inteira, desde já na salvação. Desculpem-me, mas eu não consigo prosseguir a transcrever, ou ainda vomito. 14. E não me venham a correr dizer que Deus, o de Jesus, se revela aos pequeninos, porque os pequeninos a quem Jesus se refere são os que são como Ele, por isso, como Jesus, por isso aquelas que, ao contrário dos bispos residenciais e todos os outros executivos das nações e do mundo, nunca cederam à tentação ao tentador, os que nunca foram nem irão pela mentira que diz: tudo te darei se prostrado me adorares. São os pequeninos, letrados ou não, iletrados ou não, que ao mesmo tempo são também a luz do mundo, o sal da terra, o fermento na massa, a sentinela na cidade. 15. São os pequeninos que ao mesmo tempo são grandes em lucidez, em humildade, em audácia, em entrega da própria vida, em duelo contra a treva, em perseguição e em humilhação sofridas na própria carne e produzidas contra eles pelos grandes, pelos poderosos, pelos senhores do mundo. São os pequeninos habitados pelo Espírito Santo de Jesus, por isso conduzidos pelo seu sopro fecundamente libertador e dissidente, conspirador e subversivo, não pelo medo, pelo obscurantismo, pela mentira, pelo moralismo, pela idolatria, pelo perverso institucionalizado disfarçado de Deus, quando não passa de um ídolo religioso que aliena, humilha e faz escravos, súbditos e vassalos. 16. Ainda assim, meu amigo Bispo Serafim, uma coisa positiva tem estas suas sextilhas e o título Fátima Sempre Mais, que lhes deu. E essa, eu agradeço-lhe. Elas e ele remetem involuntariamente embora para o meu livro Fátima Nunca Mais, teologicamente fundamentado e irrefutável à luz da teologia de Jesus e do Deus de Jesus. Era por aí, por essa teologia, que eu gostava de o ver ir também, pelo menos agora que já é Bispo Emérito de Leiria Fátima, sem nada a perder, a não ser, quando for o caso disso, e oxalá viva ainda muitos mais anos entre nós, uns funerais eclesiásticos com a presença de muitos outros bispos e de muitos clérigos. Sei que será pedir-lhe o impossível, mas nunca se sabe. A todo o tempo podemos ser surpreendidos pela conversão a Jesus e ao Deus de Jesus de algum bispo residencial. 17. Isto significa na prática ver o bispo residencial renunciar ao Deus ídolo e às suas vaidades e mentiras, bem como aos seus muitos privilégios, mas significa também vê-lo recuperar o ser humano que se havia perdido a partir do momento em que aceitou tornar-se um executivo de poder. Creia, meu amigo Bispo Serafim, que ainda confio nesta sua conversão. Ou não fosse verdade o que diz Maria de Jesus, não a imagem da Senhora de Fátima, que é cega, surda e muda, que a Deus vivo, o de Jesus, nada é impossível. Mas só quando nós, os seres humanos, consentimos e lhe dizemos com alegria: eis-me aqui, envia-me. 18. Foram e são assim todos os pequeninos com os quais Deus vivo tem conseguido trabalhar através dos tempos na humanização do nosso mundo, o mais pequenino dos quais, e o paradigma de todos é, sem dúvida, o próprio Jesus, o Filho muito amado de Abba, nossa Mãe, Pai universal. Venha então daí, meu amigo Bispo Serafim, e Fátima, com toda a sua mentira e todo o seu crime, implodirá. Deixo-lhe a minha paz e a minha alegria. 2008, fevereiro 9. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.